Hoje é quarta-feira e você está ouvindo o Degustabu Podcast. Bem-vindos ao episódio número 1 do Degustabu Podcast. Meu nome é Guilherme e hoje teremos o que é isso daqui, a degustação do Evergreen, além da hype e da notícia da semana. Bem, e o que é o Degustabu? Degustabu é a junção de duas coisas, degustar e jogar jogos de tabuleiro. E eu acho isso muito interessante, porque degustar para mim, no caso, é conhecer novas mecânicas, conhecer novos estilos, novas temáticas, além de novos jogos. No caso, jogos de tabuleiro ou os famosos board games. E tenho como meta para este canal, ou no caso este podcast, apresentar para vocês os jogos que venho jogando ao longo dessas semanas. Além disso, trazer notícias que acho relevante, além daquilo que estou mega empolgado, por exemplo, que vai ser no quadro A Hype da Semana. Sendo assim, bem-vindos ao Degustabu Podcast e me acompanhem nessa jornada. Degustação da Semana. E hoje eu vou começar com um jogo que foi lançado em 2022, mas que só chegou às lojas brasileiras agora em janeiro, que é o Evergreen, do designer Rajkumar Rath e publicado pela Galápagos. É um euro leve para até 4 jogadores, e com um tempo médio de mais ou menos 45 minutos, mas dependendo de com quem você joga, pode chegar a 2 horas. Acredite, isso é bem possível. Em Evergreen, você está criando e desenvolvendo seu planeta, plantando sementes, crescendo árvores e colocando arbustos e lagos, em 6 biomas ao longo de 4 temporadas, que também são as rodadas do jogo, sendo essas a primavera, o verão, o outono e o inverno. O jogo ocorre em 4 rodadas com diferentes fases, sendo o draft, as ações dos jogadores e a pontuação da rodada. Existem 7 tipos de carta, sendo uma para cada tipo de bioma, e uma carta coringa. E essas cartas possuem 2 elementos muito importantes, as ações extras e os símbolos de fertilidades, que afetarão o critério de final de jogo. Durante o draft, cada jogador escolherá uma carta que vai determinar em que bioma ele poderá atuar e que poder ele poderá realizar. Além disso, a carta que não for selecionada virará esse critério de final de jogo, que aqui é uma parte muito importante do jogo. Ou seja, as cartas que sobrarem, aquelas que não forem selecionadas por nenhum jogador, serão as pontuações das árvores grandes ao final de cada partida. Na fase de ação, cada jogador poderá realizar uma de 4 possíveis ações, no bioma da carta que você pegou na hora do draft. As ações são plantar até 3 sementes no bioma selecionado, crescer até 2 árvores no bioma selecionado, plantar uma semente e crescer uma árvore. Aqui não pode ser a mesma, ok? Você pode também ignorar o bioma escolhido e plantar uma semente ou crescer uma árvore em qualquer bioma que você quiser. Além de realizar uma dessas 4 ações, você ainda poderá realizar o poder que está associado à carta selecionada. E os poderes são ações que podem ser realizadas em todo o tabuleiro, independente do bioma da carta. E quais são essas ações? Plantar sementes, crescer as árvores para o estágio médio, crescer as árvores para o último estágio, ganhar pontos e a mais importante de todas, que é plantar um arbusto ou colocar um lago. E essa é a mais importante porque o lago permite que você cresça 2 árvores ortogonais a ele, e o arbusto permite que você ligue as árvores juntamente com os lagos e forme assim uma grande floresta. Essa é a parte do jogo, inclusive, que pode ser jogada simultaneamente por todos os jogadores. Por fim, temos a pontuação da rodada. Durante essa fase, vamos olhar a direção da luz do sol, e para cada árvore média você poderá 1 ponto, para as árvores grandes, 2 pontos, e irá pontuar 1 ponto para cada árvore e arbusto da sua maior floresta. Aqui vale ressaltar que, ao longo do jogo, o sol se move ao redor do seu tabuleiro, formando assim sombras, e por isso é muito importante você não posicionar uma árvore muito próxima da outra, pois árvores médias geram espaço de uma sombra, e árvores grandes geram espaço de 2 sombras. Sendo assim, tome cuidado no seu posicionamento para não perder pontos nas próximas rodadas. E, ao final da última e 4ª rodada, é realizada mais uma pontuação, e as árvores grandes em cada bioma valem os pontos daquelas cartas de biomas que não foram selecionados. Sendo assim, cada bioma terá uma pontuação diferente, dependendo da quantidade de cartas que foram deixadas. E quem marcar a maior quantidade de pontos é o vencedor. Bem, eu gostei muito do Evergreen, pois para mim é a versão melhorada do Fotossíntese, que era um jogo que eu também gostava muito, mas que tinha uma coisa que eu achava um pouco chata, a interferência dos outros jogadores, que podia limitar o seu jogo a ponto de você na segunda rodada não ter nenhuma chance de ganhar o jogo. Já no Evergreen, como cada um tem o seu próprio planeta, é mais fácil de controlar, e se você estiver fazendo alguma coisa errada, a responsabilidade é totalmente sua. Isso para mim é um ponto positivo, mas para quem gosta de jogos de interação, pode não ser tanto assim. Gostei muito também das ações e dos poderes estarem diretamente ligados às cartas de bioma. Isso faz com que decisões sejam bem pensadas e faz de um jogo simples em regra um jogo com uma camada bem interessante de complexidade. A pontuação final também é muito interessante, pois as decisões dos jogadores irão afetá-la, uma vez que as cartas que foram deixadas de lado
e aqueles biomas que talvez não forem tão explorados ao longo do jogo têm a maior possibilidade de pontuação no final. E por fim, a melhor parte para mim do jogo todo é o puzzle que você realiza ao longo de todo o processo, ou seja, onde colocar as árvores, aonde colocar os arbustos, aonde colocar os lagos, em que momento evoluir uma árvore ou a outra a fim de não gerar sombra. E para mim, sério, essa é a melhor parte de todo o jogo, esse planejamento, esse pensamento na próxima rodada e um planejamento para todas as outras futuras rodadas. Para mim, sério, é a parte que realmente se destaca. Bem, para terminar, vamos ser bem sinceros, ele fica muito bonito na mesa. E de ponto negativo, acho que o único que eu posso dizer é que jogadores que gostam de um jogo com mais interação sentirão falta, uma vez que ele não tem quase interação nenhuma entre os jogadores, a não ser na parte do draft. A hype da semana! O jogo da hype da semana de hoje é um que está com a campanha ativa no Kickstarter, e é o Ace of Aces. Se você não sabe do que se trata, faz sentido. Esse jogo foi lançado inicialmente em 1981, e é um jogo de guerra, onde cada jogador é o piloto de um avião da Primeira Guerra Mundial. Ele simula um dogfight, ou seja, uma caçada a outro avião, e ele se dá por meio de livros. Exatamente, livros. Cada jogador terá na mão um livro com a imagem do avião que você está caçando, e com manobras na parte de baixo de cada folha. Durante a rodada, cada jogador vai escolher uma manobra, e essa manobra te levará a uma outra página, que terá a imagem novamente daquele avião que você está caçando. E dependendo da manobra que você escolheu, aquele avião que você está caçando estará ou não na sua mira. E isso se repetirá até que você cause 12 pontos de dano ao seu inimigo. O jogo tem uma complexidade muito baixa e, de acordo com a Mr. B Games, que é a fabricante do jogo, ele leva em torno de 20 minutos. E por que eu gostei desse jogo? Bem, eu gosto muito de jogos de guerra, mas principalmente jogos que simulam guerras de aviões, no caso, o Dogfight. E esse jogo me chamou a atenção há muito tempo atrás, em uma lista que eu estava vendo sobre os principais jogos de guerras de aviões que tinham. E como ele é, no caso, muito antigo e está tendo sua segunda edição somente agora, é uma oportunidade que eu encontrei de quando eu conseguir. Então, se você gosta de jogos de guerra, mas principalmente de dogfight, e não quer um jogo que demore muito tempo, essa pode ser a sua opção. E para terminar esse episódio, as notícias da semana. Notícia da semana. A Galápagos anunciou esses dias atrás o lançamento de vários jogos aqui no país. Alguns deles que estavam fazendo bastante sucesso lá fora, como o Earth, o Scout, o Food Chain Magnet e o Hit. E outros como o Tiny Epic Viking, Tiny Epic Crimes, Cyberpunk 2077 e o Star Wars Bounty Hunter. Particularmente, acho que são jogos que vão fazer um grande sucesso por aqui. O Scout mesmo é um que possuo, e faz bastante sucesso com quem eu já joguei. E uma coisa engraçada é que, se você entrar na Ludopedia agora, você vai ver que tem bastante Scout sendo vendido por um preço até razoável. O Earth eu também joguei e gostei bastante. Pode ser até um futuro episódio. O Hit, apesar de ser um jogo de corrida e gostar bastante do gênero, eu tenho um pé atrás com ele. O pé atrás é um problema da regra, mas fica para um próximo. E o Food Chain Magnet, eu entendo a hype dele e o motivo de quem gosta, mas para mim ele pode ser tudo, menos um jogo de quem vende produtos de fast food. Bem, por hoje é isso. Agora que você nos conhece, não deixe de deixar o seu like e um comentário para que mais pessoas possam nos descobrir. E você também pode se inscrever no nosso podcast para não perder nenhum episódio.